Muito bem, irmãos, aqueles que vão permanecer para a aula da Escola Dominical, que ainda será conjunta, né? Nós vamos tratar de um tema hoje muito importante, mas simples ao mesmo tempo, porque não necessita de muita elaboração, apenas de cuidado na leitura da Escritura, né, na instrução que a Escritura traz para nós. Portanto, é um tema recorrente, não é novo, todos nós sabemos da importância dele, né? Nós vamos, nessa aula 16, estamos praticamente iniciando a segunda metade desse curso, né, que dura um ano. Hoje, né, na aula 16, as boas obras. Trataremos então desse assunto que, como eu já disse, qualquer cristão reconhece o valor, a importância, a biblicidade desse tema, a relevância dele, e que seria um tema óbvio a todos aqueles que um dia juraram amar, seguir, servir a Jesus Cristo no Evangelho da graça de Deus. Então nós vamos observar com atenção mais uma vez esse tema, e o intuito final é que cada um por si se avalie diante de Deus e se comprometa com o ideal das Escrituras, com o ensino das Escrituras, né? Então, nessa avaliação íntima, pessoal, cada um deve concluir como está a sua conduta cristã, a sua vida espiritual, por causa do conhecimento do Evangelho e da graça salvadora em Cristo Jesus. Como a conduta tem acontecido. A Escritura será lida para nós vamos acompanhar juntos alguns textos bíblicos que falam desse assunto e que nos orientam para essa conduta. E aí é apenas o julgamento pessoal. E agora, diante desse espelho que é a Escritura Sagrada, como eu me vejo? Como o Senhor mostra a mim a minha face religiosa, cristã? Vamos então pedir a ajuda do Senhor para isso, e que na presença dEle haja comprometimento, se necessário, transformação, se não for tão necessária a transformação, mas renovação de laços, de convivência com as coisas de Deus. Vamos curvar as cabeças, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós necessitamos da Tua ajuda, do Teu amparo, da Tua direção, do governo do Teu Espírito sobre nós. Mais uma vez, Tua palavra deve chegar ao nosso coração e ela deve aquietar as nossas ansiedades, mas também, ó Deus, se porventura estivermos acomodados na nossa experiência de vida religiosa, que a Tua palavra também chegue a nós para nos incomodar e nos apontar uma nova direção, um novo comportamento, que seja mais digno do nome de Jesus, a quem nós tributamos a nossa própria vida e queremos que seja honrado, glorificado e reconhecido neste mundo. Cuida de nós, então, estende a Tua mão sobre nossa vida, instrui-nos, edifica-nos e traz, ó Deus, o frescor da verdadeira espiritualidade para a nossa vida de cada dia. Abençoa cada coração, cada mente nesta hora, para que continuemos lúcidos e atentos às manifestações do Teu amor, da Tua misericórdia em nossa vida. É a nossa oração, nosso desejo,
Por isso, suplicamos o amparo da presença do Senhor em nossa vida. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos praticamente iniciando, estamos iniciando a segunda metade desse curso Fundamentos da Fé Reformada. Temos alguns objetivos ao estudar essa lição que trata das boas obras na carreira cristã, na vida de cada crente. São 5 tópicos comprometidos exatamente com a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster trata desse assunto e aborda esse assunto de maneira bastante objetiva e direta nesses 5 pontos. O que nós devemos entender sobre as boas obras? Primeiro, que elas são ordenadas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras que temos diante de nós. Elas são instruções diretivas da parte de Deus para a vida do seu povo. E para isso Deus fez questão de não mandar recados apenas por intermédio da liderança religiosa estabelecida no meio da congregação cristã, mas Ele registrou em sua palavra. E Ele disse: está aqui diante de todos aquilo que eu estabeleço como a direção para a conduta na vida cristã. Devemos, então, num primeiro momento, compreender que as boas obras são ordenadas para a vida de todo crente, não de uma parte da congregação cristã, mas para a vida de todo aquele que está arrolado no meio do povo de Deus e se enxerga pessoalmente como filho de Deus, filha de Deus. Então, é para mim, é para você, é para a liderança, é para um grupo especial, mas é para o exercício da vida cristã como um todo, que deve acontecer dentro da igreja ou fora dela, dentro da igreja e a partir dela no mundo também. Segunda coisa que nós devemos entender como objetivo para a aula de hoje é que as boas obras devem ser fruto da verdadeira fé. Devemos entender também que as boas obras, elas devem aparecer como fruto da verdadeira fé em Jesus Cristo, segundo aquilo que a própria palavra de Deus traz para nós acerca da genuína fé em Jesus. Terceiro objetivo, devemos também entender que as boas obras, por si só, são insuficientes para garantir a misericórdia divina sobre a vida de qualquer pessoa. Ou seja, elas não têm poder algum para manifestar a misericórdia salvadora de Deus sobre a vida daquele crente, daquela crente que pratica uma boa ação, que faz aquilo que deve fazer, segundo a diretiva das Escrituras até. Ou seja, não somos salvos pelas boas obras. Veremos bem isso e leremos nas Escrituras também. Em quarto lugar, quarto objetivo desta aula, devemos entender também que as boas obras devem ser praticadas com uma finalidade muito específica, né, visando a glória de Deus, como tudo na nossa vida. Né? Então, quando nós praticamos boas obras, e nós vamos estabelecer aqui, identificar o que significa isso, né, e o que não significa, então precisamos compreender bem isso. As boas obras, estabelecidas nas Escrituras, ensinadas e ordenadas nas Sagradas Escrituras para a vida cristã, elas devem ser praticadas com uma finalidade muito nobre e muito específica: a glória de Deus entre os homens. Deus precisa ser notado e reverentemente tratado, adorado, cultuado, honrado, engrandecido.
Tudo que o crente faz no mundo deve revelar, de alguma maneira, a luz de Cristo que brilha sobre ele. Não existe ser humano na face da terra que tenha luz própria. A luz espiritual que o crente carrega é a luz de Cristo que nele está e que por ele deve ser emanada no mundo. É Cristo e não nós. Vivemos uma época centrada no homem. Está errado. Não existe humanismo cristão nesse sentido. Não existe cristianismo humanizado. Cristianismo é algo de Deus, é divino, não é humano. E aí os coaches da fé, falando de um cristianismo adocicado, falando que o homem precisa se levantar porque está caído, enquanto o Evangelho diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. O Evangelho do coach fala de um cristianismo doce para um homem que está aí como o alvo principal das realidades espirituais. Evangelho é coisa de Deus, não é coisa do homem. Embora repercuta diretamente em nossa vida. Tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E, em último lugar, precisamos entender que as boas obras são também recompensadas pelo Senhor. Que grande Deus é o nosso! Nós não temos nada para oferecer a Ele. As boas obras, elas vêm para a nossa vida, ordenadas pelas Escrituras, sob o apelo da graça de Deus, sob o impulso da presença do próprio Espírito em nossa vida, e então nós entregamos ao Senhor aquilo que Ele mesmo nos oferece. Não há habilidades em nós, não há força em nós, veremos isso, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos habilita, o Senhor nos equipa, e então Ele é glorificado. E no final de tudo, nós ainda somos abençoados. E Ele nos dá bênçãos, e nos recompensa pela nossa obediência, pela nossa lealdade, pelo nosso comprometimento a Ele. Tudo fruto da graça de Jesus sobre nós. O texto que nós tomamos como base para a aula de hoje é o texto de Tiago, capítulo 2, de 14 a 17. A epístola de Tiago, o irmão de Jesus Cristo, líder da igreja de Jerusalém, um homem que compreendeu exatamente o sentido de ser servo de Cristo. Assim ele se revela, assim ele se mostra na sua epístola. Ele trata desse tema das boas obras, apontando sua relevância, sua pertinência e a sua necessidade no desempenho da vida cristã. Ele escreve essa epístola, talvez pensando numa comunidade judaica comunidade cristã de judeus, que havia deixado o legalismo judeu, que havia deixado a ideia da salvação pelas obras da lei, e havia abraçado a fé em Jesus Cristo. Mas uma comunidade que talvez estivesse um pouco confusa na maneira de se comportar enquanto crentes em Jesus agora. A ideia era mais ou menos essa: já que nós deixamos as obras da lei e reconhecemos que elas não têm qualquer valor para nos dar a salvação, que é pela fé,
Então nós não precisamos fazer nada mais. Então essa comunidade de crentes precisava ouvir acerca de uma fé em Jesus Cristo que nunca poderia ser tratada como coisa sem vivacidade, experiência sem fruto. Uma crença que participa apenas de convicções intelectuais acerca de uma verdade, de uma ortodoxia doutrinária, agora cristã, com a roupagem cristã, da justificação pela fé, que não leva a uma conduta, que não demonstra em atos de vida aquilo em que se crê, a realidade dessa fé. O que é que Tiago diz nesses versículos? Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pergunta ele: pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Conclusão de Tiago: assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. De cara nós precisamos perguntar o que o autor, o que Tiago está querendo dizer por fé. E devemos procurar compreender também o conceito de fé utilizado nesse texto de Tiago 2, 14 a 17. É claro que Tiago não está falando de uma salvação por obras, porque ele mesmo, quando começa a escrever a carta, veja aí no capítulo 1, versículos 17 e 18, ele tem o entendimento de que a salvação não é por obras. Veja aí, capítulo 1 da epístola, versículos 17 e 18, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Não é coisa da vida terrena, não é coisa do homem, é coisa de Deus. Tudo que vem para nós, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja só, 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Para Tiago, a salvação é pela fé, pela graça de Jesus, pela ação dadivosa, da misericórdia divina sobre nós, que somos primícias das criaturas feitas pelo nosso Salvador e Senhor. Então, segundo o querer dele, segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, segundo o beneplácito, a condução do querer do coração de Deus, Ele nos gerou, Ele nos deu vida, Ele nos gerou pela palavra da verdade. É no Evangelho que nós encontramos o caminho da salvação em Cristo Jesus. Portanto, Tiago não tem nenhuma intenção de demonstrar que a salvação é por obras e não por fé. Mas o que é que ele está dizendo aqui, então, acerca da fé? Porque ele diz, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? O que é que ele está pensando sobre fé? Tiago está pensando que naquela fé intelectual, na crença acerca de determinadas verdades, é naquilo que eu acabei de dizer há pouco,
Ele está pensando naquela ortodoxia bem estabelecida em termos doutrinários, acerca da verdade de Deus para o desempenho da vida cristã. Só que fica na cabeça, não entra no curso do viver de cada dia, não baixa para o coração a ponto de transpirar em atos de vida e vida diária. Não molda a conduta, não altera caráter, não transforma as convicções humanas, não molda o jeito de conceber a vida, de fazer leituras do dia a dia, não altera o comportamento diante das intercorrências do viver diário. É uma vida apenas para a cabeça, é uma religião para o mundo das ideias, e nada mais. Nada mais. Ah, sim, isso é de Deus, isso é verdade, isso é bom, mas o que é que prova que isso é para você? A sua vida demonstra de que jeito que tudo isso em que você diz crer é real. Fé, portanto, nunca pode ser compreendida apenas como um assentimento intelectual acerca de verdades, escute bem, verdades doutrinárias. Escute bem o que Tiago mesmo diz um pouquinho depois, aí do versículo 17, veja aí o versículo 18 e o 19. Alguém dirá, tu tens fé, tenho obras. Tiago questiona, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele está entrando num diálogo para questionar aqueles que estão pensando que podem simplesmente se justificar na presença de Deus por acreditarem em verdades, mas mantendo essas verdades desconectadas do miolo da existência, fora do coração, sem qualquer influência no ser. Veja o 19, isso é chocante. Ele diz, crês, olha a palavra que ele usa, crês tu, você confia, você tem um assentimento intelectual, você é capaz de enxergar esta verdade, crês tu que Deus é um só. Olha, ele está falando para gente que tem uma mentalidade judaica mesmo. Ele está pensando aqui lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 4 e 5, a Shema judaica. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Crês tu que Deus é um só? E ele completa dizendo, fazes bem. Isso é verdade. A Bíblia, o Antigo Testamento, a Shema, sim, isso é verdade. Fazes bem crendo nisso. Todavia, até os demônios creem e tremem. Você sabia que o inferno tem uma ortodoxia doutrinária acerca da Trindade melhor do que muitas igrejas na face da terra? Os demônios são ortodoxos nas suas crenças, nas suas convicções acerca das verdades divinas. Deus é um só e subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. 3 pessoas distintas, um só Deus. Creem nisso? Muito bem. Até demônios creem. Reter a palavra de Deus não é apenas assimilá-la, mas, sobretudo, praticá-la, pois o poder da palavra gera vida. Os demônios conhecem a verdade de Deus, mas continuam odiando a palavra de Deus e odiando o Deus da palavra.
Os demônios conhecem ortodoxia bíblica melhor do que nós, talvez. São grandes teólogos, mas não têm qualquer vínculo de afeto, de amor com Deus. Nenhum. Eles conhecem as diretivas das Escrituras, mas quando eles se relacionam ou entram na história humana, eles têm um objetivo: roubar, matar, destruir. Crês tu? Fazes bem, mas onde é que está o elo? Onde é que está a ligação entre a sua convicção acerca da verdade de Deus e uma vida comprometida com essa verdade? Irmãos, nós daremos contas não daquilo que conhecemos acerca de Deus. Cristo não perguntará a mim e a você o quanto nós conhecemos acerca do seu evangelho, do seu ensino. Nós daremos contas daquilo que nós vivemos por causa das nossas convicções e da nossa comunhão que nós devemos ter com Cristo. Não se esqueça de Mateus 7, quando Jesus disse: muitos, naquele dia, vão olhar para mim e hão de dizer-me: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, profetizamos, pregamos a tua palavra e realizamos grandes maravilhas. Em teu nome. Resposta de Cristo: afastem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade, obra maligna, obra iníqua, obra pecaminosa, obra impura, obra que não tem vinculação nenhuma comigo. Expelir demônios, pregar o Evangelho e realizar maravilhas em nome de Deus. Há algo aí que precisa ser notado pelo leitor. Jesus não está desfazendo aquilo que Ele mesmo realizou entre os homens. Ele não está dizendo que isso não é obra divina, mas Ele está apontando para o cerne de tudo, para que isso aconteça. Não basta fazer determinadas coisas. É preciso que aquilo que se faz tenha uma fonte correta. Brote de uma árvore de fato benigna, frutífera, que gere vida. Vamos para frente. Há uma afirmação que nós precisamos compreender, isso vem da Confissão de Fé. Na Epístola endereçada a Tito, o apóstolo Paulo ensina que o Senhor Jesus, a si mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em várias passagens da Escritura encontramos orientações no sentido de que o povo de Deus precisa expressar a sua fé concretamente através de boas obras. É dever de todos os homens sobre a terra praticar boas obras em favor do próximo. E, especialmente, o povo de Deus não pode faltar nessa questão. Dois textos aí que eu queria que você acompanhasse a leitura.
Primeiro está em Gálatas 6, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim à igreja: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos e principalmente aos da família da fé. O segundo texto é o de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O texto diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo, o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Ah, pode falar que eu sou crente, mas você está negando a fé. E é pior do que o descrente. Porque o descrente, enquanto vive, ele vive do jeito que o seu coração caído o orienta. Ele vive para cometer torpezas, seguir o curso de suas inclinações. Ele faz aquilo que lhe é próprio. E a gente olha para esse como um coitado. Nossa, coitado, que pena que dá. Que ignorância, que isso, que aquilo. Agora, quando a gente vê aquele com Bíblia embaixo do braço, aquele que pega a família, vem todo domingo para a igreja, aquele que se diz lá no trabalho crente em Jesus, e de repente a sua conduta começa a demonstrar uma incompatibilidade entre fé e conduta, né, e fé e prática de vida, as pessoas ficam escandalizadas. Mas é isso que é ser crente? É esse tipo de comportamento que Cristo faz a pessoa ter? É isso que o Evangelho ensina? E aí os escândalos, as gracinhas, os gracejos maliciosos aparecem, as piadinhas, né? E a gente se transforma, em vez de testemunho para a glória de Deus, nos transformamos em vergonha para o bom nome do Evangelho. Com isso, eu não queria que você se dobrasse às suas mazelas. Nós somos caídos, nós pecamos, nós tropeçamos. Não se entregue a isso, já que é assim, deixa eu me esconder. Não. Ouça isso como uma chamada para uma atitude nova, um comprometimento novo, uma mudança no panorama da vida. No capítulo 3, versículo 14 da carta de Paulo a Tito, o apóstolo escreveu: quanto aos nossos, que aprendam a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Diante de um mundo tão apático, tão individualista como é o nosso hoje, esse assunto torna-se por demais oportuno, constituindo-se num grande desafio para o povo de Deus. Pois, veja o que Tiago diz então, capítulo 4, 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A Bíblia é muito rigorosa, não é? E às vezes a gente acha que ela traz um peso muito grande sobre nós. Lembre-se da instrução do velho apóstolo João, quando escreve numa das suas epístolas, na primeira epístola: os mandamentos de Deus não são penosos. Não são penosos. Lembre-se da palavra do Cristo, em Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas.
o ensino de que o Evangelho é um fardo, um peso nos ombros dos homens e mulheres, vem do inferno, não vem do céu. A palavra do céu é bálsamo, é fardo suave. Por quê? Porque molda e transforma a vida e nos desarraiga de um mundo de perdição, de um lamaçal profundo, nos traz liberdade para viver, de tal modo que a nossa vida se transforme num altar histórico em que Deus é glorificado. Tudo na nossa vida deixa de gravitar em torno do grande eu entronizado e agora passa a gravitar em torno do trono do Cristo Redentor. Evangelho é graça, não é martírio. É paz para o coração, suavidade para a alma. Não é peso que oprime. Não é de Deus esse discurso. Cuidado pelo que entra no seu ouvido. Vejamos então o que a Bíblia fala sobre isso. Em primeiro lugar, as boas obras são ordenadas nas Sagradas Escrituras. Vou ler então alguns textos. Atos, capítulo 20, do versículo 35. Veja o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Atos, capítulo 20, versículo 35. Pronto. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Portanto, queridos irmãos, a palavra bíblica, por intermédio de Paulo, é esta. É mister socorrer os necessitados e recordar as palavras de Jesus. Mais felizes são aqueles que dão do que aqueles que recebem. 1 Timóteo, capítulo 6, estamos vendo que a Escritura ordena a prática das boas obras na vida cristã. 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim, texto sagrado, 6, versículos 17 e 18. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que estes pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem, versículo 19 também, para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Parece que a gente ouve Jesus dizer que acumulem tesouros no céu. Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, os versículos de 1 a 3, dizem assim: Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Tiago 2, 15 a 17, o texto que nós já lemos, também nos fala a respeito dessa verdade. As boas obras, elas devem acompanhar o desempenho da vida cristã neste mundo. Por que nós sabemos disso? Porque nas Escrituras encontramos o respaldo para esse tipo de conduta. E nas Escrituras também encontramos o alerta de que não podemos confundir as coisas.
e pensar que a vida de fé é incompatível com o desempenho de um verdadeiro discípulo de Jesus quando se relaciona com as coisas e as pessoas deste mundo. Vida de fé não é incompatível com a prática que dela deve emanar, dessa fé. Segundo lugar, a fé se manifesta em obras. As boas obras devem ser fruto da verdadeira fé. Vejamos também esses textos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, texto que nós conhecemos bem. 1 Coríntios 13 é o texto que nos fala do dom sublime do amor, né? O dom inefável, o dom supremo, dom do amor. Então, diz aí o versículo 3, o apóstolo Paulo: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. As boas obras devem ser fruto da verdadeira fé. É para a gente olhar para dentro, né? E perceber que nem sempre aquilo que produzimos fala acerca dessa fé. Efésios, capítulo 2, versículo 10, texto também clássico que nós conhecemos de cor. Capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Mas ele completa dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie nelas. Versículo 10, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Somos criados em Cristo Jesus, pela graça de Deus, para uma finalidade: boas obras. E aqui a gente precisa perguntar, o que isso significa? Veremos um pouco depois a fundamentação bíblica para isso. Mas preste atenção, boas obras não são exatamente aquilo que somos capazes de realizar. Porque há pessoas no mundo que fazem coisas talvez melhores do que nós, em termos de auxílio a necessitados, socorro a pessoas carentes. E essas pessoas não têm vínculo nenhum com a fé cristã, às vezes. O que as diferencia de nós? O que o nosso fazer religioso é diferente do fazer religioso dessas pessoas, desses indivíduos? Boa obra, segundo Deus, segundo a Escritura, é tudo aquilo que nós fazemos por causa da vinculação com a graça de Deus, por causa da presença de Cristo em nosso viver, confirmado pelo Espírito de Deus que age em nós e por nosso intermédio. Boa obra é tudo aquilo que nós fazemos em cumprimento da Escritura Sagrada, como a ordenança de Deus para a nossa vida, em obediência àquilo que Ele estabeleceu para nós. Tudo aquilo que nós fazemos de acordo com o que foi preceituado para nós na Escritura Sagrada, sob a direção, sob a iluminação, sob a condução, o apoio do Espírito Santo de Deus, que manifesta Cristo em nós. Tudo aquilo que nós fazemos, dentro ou fora da igreja, visando a glória de Deus. Há uma diferença imediata
entre isso e obra humanitária, por exemplo. Socorro aos carentes e necessitados do mundo. Obra humanitária, todos os homens da face da terra são capazes de fazer. Todos nós, porque somos imagem de Deus, temos impregnado dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, a noção de bem e mal. Temos, isso não foi extirpado de nós, a noção de compaixão, de misericórdia, de assistir o fraco. Quando nós vemos coisas assim diante de nós, nós ficamos comovidos. O ser humano qualquer é capaz de fazer obra humanitária. O ser humano qualquer é capaz de fazer obra boa para com a natureza, para com os animais. Não precisa ser crente para fazer isso. Precisa ser gente para fazer isso. Criatura de Deus. Mas o crente se distingue de todos que agem assim. E quando faz apenas o crente, quando ele faz apenas aquilo que na Escritura lhe é ordenado, visando a glória de Deus, sob o apelo, condução, sustentação do próprio Espírito Santo de Deus, é Deus fazendo entre os homens. E aí está toda a diferença. Boa obra não é obra caritativa, boa obra não é apenas obra humanitária, boa obra não é apenas assistencialismo, boa obra visa a glória de Deus, e Deus não é glorificado apenas quando o homem é suprido. Deus é sempre glorificado, e mais glorificado quando a alma é redimida e liberta da morte, e da pior de todas as mortes, do inferno. Então, elas precisam aparecer, essas boas obras precisam aparecer por causa da nossa fé. Fé genuína, não assentimento intelectual, crença pura e simples, mas aquela confiança e obediência que nasce da fonte certa, nasce do Espírito de Deus que está em nós e que nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Boas obras, portanto, têm mais a ver não com o olhar humano, mas com o olhar divino. Boa obra, portanto, não é a minha percepção e a minha convicção acerca do que de fato é. É isso e não aquilo, porque eu posso errar. Mas Deus não erra. E quando Ele olha e enxerga algo, e Ele diz, isso é bom, Ele é glorificado nisso, e Ele sabe o que está falando. Ele sabe reconhecer a boa obra. Por isso Jesus disse, qualquer que der um copo de água ao sedento em meu nome, fez boa obra. A mim me deu. Me ofereceu um copo de água a um sedento qualquer. Copo de água é boa obra? Eu não sabia. É só isso. Por que você está mensurando uma boa obra assim? Por que nós consideramos uma boa obra quando nós fazemos coisa aos nossos olhos grandiosa? Um copo d'água não merece testemunho, né? Qualquer um faz. Mas qualquer que fizer isso em meu nome, a mim mesmo realizou boa obra. Fez uma boa obra para comigo. O olhar de Deus, escute, o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. Como Deus olha para você, no desempenho da sua espiritualidade. Fé e conduta.
Fé que desemboca na prática. Fé e boas obras. Deus está acima disso. Eu costumo me lembrar dos apóstolos de Jesus. Quando Jesus os separou de 2 em 2 para pregarem o evangelho de cidade em cidade. Eu gosto de me lembrar desse fato e de pensar que Judas estava ali, no meio daqueles apóstolos, no meio daqueles discípulos que foram de cidade em cidade. Judas estava ali. Jesus olhou e viu todos os seus discípulos fazendo obras portentosas. Ele disse: eu vi Satanás caindo do céu. Eu sei de tudo. Por isso ele termina dizendo: vocês estão felizes com tudo isso que vocês fizeram? Vou dizer a vocês uma coisa. Mais felizes vocês serão se vocês forem capazes de identificar que o nome de vocês está inscrito no livro da vida, no céu. A visão do céu é real. A visão da terra pode ser fantasiosa. A nossa grande questão é individual e pessoal, diante do eterno. Como o olhar de Deus me enxerga no desempenho e exercício de minha espiritualidade. Vamos para frente. 3. As boas obras são insuficientes para garantir a misericórdia divina, como já falamos. O engano da salvação pelas obras. Obras não salvam. Nós sabemos disso, não é? E bem, vamos ler apenas Romanos, capítulo 3, 19 e 20. O texto de Romanos 3, 19 e 20 nos fala assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. É graça e não obra legal. Gálatas 2,16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. O texto diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Creio que nós temos bem assentado dentro de nós esta certeza de que ninguém é salvo por aquilo que faz. É graça de Deus. Todos nós só podemos ser salvos por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus no nosso lugar. Nós somos salvos pela graça. 4º lugar, as boas obras devem ser praticadas visando, obviamente, a glória de Deus. Tudo deve ser na nossa vida para a glória de Deus. Mateus 5,16, assim, pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Palavra do próprio Cristo para mim e para você. Brilhe a luz. Jesus nunca pregou um evangelho para a cabeça, apenas. Jesus sempre pregou o evangelho de Deus, do reino de Deus, que transforma a vida, que molda a conduta do ser humano, que transforma o homem na sua realidade existencial terrena, fazendo-o cidadão do céu, vivendo ainda aqui na terra. Dá ao homem uma cosmovisão, uma visão mais elevada, mais ampliada, de cima, do céu, olhando para as realidades aqui embaixo da terra.
sendo capaz de fazer aferições, não vive de qualquer jeito. Quem teme a Deus e leva a Deus a sério, não vive de qualquer jeito, não faz cena. Evangelho não é encenação fantasiosa, novela. É vida com Deus, que se esparrama na vida de todo dia, mudando e moldando a conduta do homem, assim como nós, caídos e imperfeitos. Quinto lugar e último lugar, as boas obras, elas são recompensadas pelo Senhor. Diz aí o texto de Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Irmãos, quando nós fazemos, o nosso objetivo não é fazer pelo outro apenas. Quando nós fazemos, o objetivo não é a glória de Deus. Quando nós fazemos, devemos mirar em primeiro lugar Deus e não o homem. Porque se nós mirarmos apenas o homem vai olhar também para nós. E aí é homem com homem, que não é capaz de externar realidade divina. E aí o ego é inflamado, aí a gente fica ensoberbecido, e a gente cai na cilada astuta do inimigo de nossas almas, e tropeçamos. O objetivo principal da nossa vida é glorificar a Deus em tudo. A gente glorifica a Deus na igreja, cantando, louvando, ouvindo a pregação, estando aqui na comunhão dos santos, mas a gente glorifica a Deus também fazendo obra humanitária, mas que se transforma em boa obra, porque é feita segundo a instrução da Escritura, na força do Espírito Santo, para a glória de Deus. Então recebemos de Deus a recompensa, às vezes imediatamente, aquela satisfação enorme de sermos alvos da misericórdia divina. Escute, alvos da misericórdia divina. Deus olhou para mim, para você, e nos escolheu. Olha que honra, para que fôssemos sua mão, seu braço, sua expressão de compaixão ao necessitado. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, a luz de Cristo é que emana por nós, através de nós, para que os homens não olhem para vocês. Como você é bom, ai, como você é dadivoso, como você é altruísta, como você ama, como você é ótimo. Pare com isso, isso é insuflado pelo inimigo de nossas almas. Não é que a gente vai se desmerecer, não estou pregando isso, eu estou falando do perigo. Não se desmereça. Vida cristã é vida íntegra, inteira. Não é fragmentada, fracionada, em pedacinhos. Agora eu sou piedoso, agora eu sou apenas ser humano. Aqui na piedade eu sou um santo de Deus. Aqui como homem eu sou um miserável pecador, não olha para mim não. Aqui me considere. Pare com isso. Isso não é cristianismo. Íntegro. Ao mesmo tempo santo, e ao mesmo tempo pecador. Por isso eu não chamo para mim, por isso a luz que quando brilha é de Cristo, e é para Ele. Senhor, sê Tu glorificado, não eu. Irmãos queridos, e apesar de tudo, Deus nos recompensará. Apocalipse 14, veja o que diz João lá no último livro da Bíblia.
capítulo 14, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Como testemunho de fé, que falam a respeito de quem é que morreu. Um filho de Deus, uma filha de Deus, chegou no céu, porque as obras falam, testemunho de quem nós somos em Cristo Jesus. Capítulo 22, finalzinho do livro, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E eis que venho sem demora, é Cristo falando, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por que Cristo vai fazer isso? Porque Ele nos deu a graça, nos equipou com os seus dons e manifesta através de nós, no exercício de nossa obediência de discipulado, a glória de Deus entre os homens. Então Ele diz: quando eu vier, eu trarei comigo o galardão, que é uma expressão que a gente não sabe exatamente o que é, a gente só sabe que é uma retribuição, algo que Deus fará em Cristo Jesus por nós, como uma dádiva de misericórdia e compaixão mesmo, dizendo: eu sou o Deus que abençoa. Um Deus que não se esquece do que vocês fizeram, na minha força, mas fizeram. Vocês me obedeceram, eu dei a vocês a fé e vocês viveram pela fé. Eu vou ainda abençoar mais vocês. Eu não vou dar apenas o céu, eu vou dar também galardão. O que é? Não sei. Quando eu chegar lá, eu falo para vocês. Acho que Deus vai preparar pelo menos um cantinho para mim no seu céu. Então, tenho a convicção disso. Quando eu chegar lá, eu vou falar para vocês: olha, Dário, galardão é isso. E você vai falar: não é não, pastor, é mais do que isso, olha aqui. Muito bem. Queridos irmãos, não fazemos boas obras para sermos salvos, sabemos disso, mas fazemos boas obras porque somos salvos. Novamente, pergunta é: você, diante do olhar do céu, como você se enxerga? Diante do espelho de Deus, a Bíblia, como você se vê? Meu querido, minha querida, tempo agora não é o mais importante, tempo de vida. A questão é eterna, transcende ao tempo de vida. Não se considere já um escolado na escola de Jesus. Por favor, agora é a hora de assentar no coração a palavra de Deus e a instrução que vem das Escrituras, dizendo: Senhor, assim eu me enxergo. O que eu preciso fazer para ser o discípulo que tu esperas de mim, a discípula de Jesus, fiel, comprometida, que o Senhor quer que eu seja? O que precisa mudar na minha vida? Escute, meu irmão, o Evangelho prega mudança, mudança de vida. Não prega mesmice. É a mesma notícia que se renova, transformando a vida do seu ouvinte. Que poder maravilhoso é esse? Que pode mudar um jovem, uma criança e um velho. Um idoso, uma idosa.
transforma. Queridos, é hora da investigação, de olhar para dentro e só. Diante de Deus, o que eu faço? Lembre-se, por mais que nós fizermos coisas aqui, a palavra de Cristo é: vocês só fizeram o que deveriam ter feito mesmo. Servos inúteis. Não fizeram mais do que a obrigação. E olhe, por mais que nós nos empenharmos, e devemos nos empenhar, porque se o Evangelho está em nós, ele nos instiga a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Devemos sim perseguir os ideais de Deus e não nos acomodar aqui às nossas mazelas. Mas lembrando que por mais que acertemos, continua sendo um vaso de barro fazendo coisas para o vaso de ouro, que é Jesus. E vasos de barro, cheios de impureza, quando oferecem até a água da vida, estão derramando também as suas impurezas junto. Por mais que acertemos, Isaías fala assim, lembrando o povo de Deus, presunçoso do passado, o Israel antigo. Isaías disse: os nossos atos de justiça na presença de Deus não passam de trapos de imundícia. É nojento. A ideia é lá. Então, aprumemos o coração. Assumamos compromissos. Olhemos para a Escritura. Busquemos vigor na fé, genuína, verdadeira, viva. Só existe fé viva. Não existe fé morta. Essa é uma metáfora de Tiago para dizer, não é fé, é simples religiosidade. Não é vida com Deus. Deus está em você? Onde Ele tem aparecido? Através da sua conduta no viver. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado pela paciência. Vamos encerrar e vamos almoçar agora, né? E refletir nas coisas de Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu falas conosco. Ajuda-nos a honrar o Teu nome, a viver sob a luz do Evangelho, a nos submeter inteiramente ao Teu controle, que sejamos cada vez menos nós mesmos, cada vez mais Cristo neste mundo. Manifesta a Tua graça e Tua glória sobre nós. E que vivamos para o Teu inteiro louvor, para o engrandecimento das coisas do Teu reino. Cuida de nós, então. Livra-nos do mal. E guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, meu irmão e minha irmã. Até logo.